Vladimir Brista, tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, parabéns mais uma vez, né? Porque você está arrasando esse ano, né? Obrigado. E eu quero que você fale para a gente como é que está sendo para você fazer o Coronel Egídio, o que você está gostando, é um vilão que você está curtindo? Fala para nós. Bom, é reta final da novela, né? Então muita coisa, muita maldade já foi feita. E eu gosto muito da novela e gosto muito do personagem. Assim. Tinha uma sensação quando eu fui convidado de que era um personagem muito bom, apesar de não lembrar tão claramente das tramas da novela original em 93, mas eu sabia pela descrição e lembrava também, por causa do Edson, que era um personagem bom, mas eu não lembrava detalhes. Mas também a história, né? O fato de ser o vilão da história, que de alguma forma mobiliza bastante as ações da novela, eu achava durante o convite ainda que seria uma oportunidade boa, assim, de fazer um personagem diferente do que eu faço normalmente na televisão, né? Esse arquétipo do vilão e ao mesmo tempo me aproximar desse universo que para mim é tão familiar, porque eu sou da Bahia, né? Eu cresci entre Salvador e Itacaré. Itacaré é muito próximo a Ilhéus também, uma região que de alguma forma está envolvida com a história do cacau da região. Então para mim era muito próximo assim. E aí eu tinha uma expectativa boa em relação à novela. E agora, passado tanto tempo, né, perto do fim, eu posso dizer que assim, estou bem feliz e orgulhoso do trabalho coletivo, gosto também do meu trabalho individualmente, acho que a gente tem milhões de acertos e a novela é uma felicidade imensa, assim. O que eu escuto na rua é muito legal e o que chega para todo mundo e impacta muito o grupo inteiro que faz a novela, não só o elenco, mas o coletivo todo, é que a gente tá fazendo uma novela muito bonita e muito comprometida também. Além do que a gente gosta de novela, os folhetins, o amor, a vilania, etc., a novela também acaba de uma forma muito orgânica, abordando temáticas que são ricas, valiosas para a gente enquanto sociedade mesmo. Assim. Eu sempre repito isso, que eu acho que a novela não tem a obrigação de ocupar esse espaço, não é mas ela eventualmente ela tem a chance de fazer isso. E quando isso acontece, eu acho muito feliz. Então o meu personagem ele é um vilão. Um vilão, quer dizer, um cara que comete maldades, uma pessoa que crueldades, uma pessoa que tem um senso de valor e de justiça torto, corrompido. Então, a vilania dele, tudo bem, ele quer matar um ou outro, que é uma coisa clássica, mas ele também explora a mão de obra, ele enxerga os assentados sem terras como pessoas que não são merecedoras de atenção, que são pessoas menos dignas sabe, são sub-humanos, são pessoas que podem ser tratadas como um animal, pode ser tratado sem maiores atenções. Os protetores de animais agora vão dizer, também não pode o animal sim, mas é que animal, a gente é gente, apesar de animal merecer Hum. carinho. Mas então é um personagem que ele comete a vilania mesmo, tratando o Tião Galinha e o que ele representa hoje em dia nessa versão, né, que são os assentados que estão tentando trabalhar com dignidade e produzir em terras não produtivas. Então, essa discussão, por exemplo, é uma discussão valiosíssima, assim, né? Se a gente pensar na história do nosso país, assim, um dos poucos países recentes do planeta que não fizeram reforma agrária, né? E isso é um tema que é espinhosíssimo. A gente fala sobre isso, então começa a se arrepiar inteiro, né? O país mobiliza e boa parte conservadora no nosso país acha que isso é tomar alguma coisa de alguém, que, enfim, tem uma distorção, entende bem? Mas a história do nosso mundo discute a reforma agrária. Então, de repente, isso está na novela de um jeito tão integrado, eu acho muito saudável. Assim. Então, tudo isso para dizer que, além da gente estar fazendo um folhetim gostoso ser feito, a gente também toca em temas que são valiosos, são ricos para se discutir. A própria questão de novo, o personagem, o trato dele com a dona patroa, a gente fala tanto sobre violência doméstica, isso é uma coisa que hoje em dia está em discussão, no nosso país discute isso, não porque hoje em dia tenha crescido, né, existe essa discussão se cresceu ou não, mas na verdade hoje em dia passa a se denunciar, então isso vira a pauta e vira uma questão importante, e aí a gente tem na vilania desse personagem um cara que subjuga a mulher, que, né, que comete a violência doméstica, uma violência
né, uma figura tóxica e abusiva. Então, esse personagem ele tem esses componentes, a gente se diverte porque é novela e tem a vilania, e claro, a gente tenta colocar um pouco de humor nessa história, a gente tenta contar isso não é com leveza, porque é um drama, mas assim, palatável para 200 capítulos, ou mais precisamente 197, mas a gente tenta tornar isso mais palatável. Então, claro, isso mas a gente está tocando em temas que são valiosos. Assim. Eu também me orgulho de que isso exista na novela e que a gente possa contar. E mais uma para mim, essa parceria com a Sophie Charlotte, como é que está sendo para você? O Deus da novela, a gente não sabe o que ele vai fazer com o Egídio, né? Não. Eu quero saber o que você gostaria, como iria terminar o seu personagem, o que você acha Sim. que deveria acontecer para o Egídio? Sim. Bom, primeiro sobre Sofia, uma parceria maravilhosa, assim, eu nunca tinha trabalhado com ela e ela vinha super bem na novela, assim, já brilhando desde o começo e tinha uma certa vilania nela também, que de alguma forma fazia muito sentido esse encontro deles, apesar de que ela é uma revista, né, ela quer dar o golpe, mas ela não flerta com o tamanho maldade do Egídio, assim, isso ainda bem é contado, então o autor teve essa delicadeza de não transformar ele em cúmplice nas coisas mais violentas do personagem, ele é cúmplice no golpe, e acho que isso foi muito bem contado e construído, e eu acho o resultado muito feliz, assim, tanto que eu gosto muito das cenas, eu acho que esse encontro surtiu bastante efeito positivo para a novela, né? E quanto ao final do Egídio, na novela original, né, muita gente lembra que o Egídio se chamava Teodoro, que o Edson fazia, morria 10, 11 capítulos antes do final da novela. Até agora eu não sei o que é que vai acontecer com ele. Eu, Vladimir, como humanista, eu não desejo a morte de ninguém, portanto eu gostaria que ele fosse preso, condenado e pagasse por todos os crimes que ele cometeu, porque foram inúmeros, né? Ele não tirou a sua vida, né, de uma pessoa, ele abusa, né? Ele faz as pessoas trabalharem para ele de forma análoga à escravidão, ele explora essa mão de obra de um jeito que também é crime, obviamente um crime menor do que o crime de tirar a vida de uma pessoa, mas ainda assim muito, muito, muito cruel, e eu acho que ele deveria pagar. Agora, nessa novela, uma novela que fala das tocaias, uma novela que se disputa terra, honra e memória com sangue, eu não acho improvável que se mantenha o final da primeira versão e que ele acabe atocaiado, né? Ele que tanto, como é, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Tem um pouco essa, não no sentido realista, mas na fábula faz sentido esse personagem perder a vida, assim, ser atocaiado. Na primeira versão, se eu não me engano, não era contado quem. Aí eu fui rever a novela, que eu fiquei, rapaz, quem foi que matou o cara? Pra entender se eu provoco um pouco mais o personagem, né, da versão atual. E não dá, mas assim, eu tive um indício, porque ele olha e fala assim, o personagem do Edson, né, aliás, é uma sequência muito legal, da morte lá, e ele olha assim e fala, é você, miserável. E ele fala no masculino. Então, falei, bom, não é a Mariana, né? Provavelmente, ou a Eliana. Fiquei tentando decifrar, mas não tem. Ou seja, o que vier vai ser legal, assim. Eu acho que o autor ele é extremamente cuidadoso com todos os personagens, né? A gente consegue acompanhar e perceber que todo personagem tem a sua trajetória, tem suas tramas, tem suas dores. Então, certamente o fim vai ser bem escrito, bem cuidado. Tem a gravidez agora da Eliana que dá uma movimentada, né? É ótimo. Bem. É ótimo. É muito bom, dá uma mexida boa. Primeiro que tem a gravidez, você não sabe, né, quem é o pai, isso é uma dúvida. Ele tem como certo, né, nessa parte ele é espertíssimo, né, um personagem esperto, tá sempre um passo à frente de todo mundo, né, o Egídio, mas nesse caso aí ele realmente ele acreditou, preferiu acreditar que era dele, que o Damião é coisa do passado, porque ela conta para ele, né, vai ao ar essa semana, e conta para ele que teve um caso, mas foi rápido. Ele, não, então, tudo bem. E aí... É bom ver também ele nesse lugar. É ótimo. Esperto, É ótimo. De otário, sim, exato. É bom isso, que você vê aquela pessoa que se acha muito esperta, ele pode realmente, enfim, muito bom que isso aconteça. E aí esse filho
tem uma coisa que mexe muito com ele. Bom, aí com relação a Sandra, é muito legal porque a Sandra, que é essa figura distante do pai, mas assim, ela sempre foi filha, né? E ele sempre foi pai. Com aquelas rusgas todas, com aquelas desconfianças, com aquele falta não é nem falta de diálogo, é falta de acordo, falta de... falam línguas diferentes. Mas é uma relação de pai e filha conturbada, assim, boa de se contar, assim. Ela mobiliza mesmo, assim, a história, a tensão. E aí, de repente, parece que, ou seja, parece que é meio meu pai, mas aí quando o pai toma um tiro, aí ela aproxima um pouco, ou seja, ela é empática, essa figura, né? Que, enfim, a gente tem exemplos recentes, assim, de pessoas que descobrem que os pais são crápulas e ainda assim a pessoa fala, é um crápula, mas é meu pai, assim. Isso vai num lugar muito, muito delicado, profundo, assim, e dramático, que é bom para a novela. E aí, tanto é que ela sofre, né, com mais um filho. Não sei o que passa pela cabeça dela, mas ela não deve calcular, dizer, agora eu vou ter menos terreno. Na cabeça dela, ela fala assim, será que eu estou supondo aqui, né, mas é porque é bonito imaginar que ela pense que, pô, eu nunca consegui um diálogo direito com meu pai, será que agora essa criança vai ter? Vai ter a atenção amorosa que eu nunca consegui, ou que nunca me foi dada? E eu acho que isso mexe num lugar legal. Claro, a desconfiança também que ela tem de que Eliana seja uma golpista, uma revista. E para ele, para o Egídio, um filho, assim, tudo que movimenta, que mobiliza, os afetos todos do Egídio, eles estão na memória do pai. Para ele, o pai foi um cara injustiçado, foi morto pelo José Inocêncio. Para ele, o pai é uma figura heróica, e ele vive para o pai, assim, onde é que está o amor dele, né? Le, levando em conta uma coisa que eu acredito, que eu aprendi no teatro em Salvador, eu sempre falo que todo personagem tem que ter amor e humor. Onde é que está o amor desse personagem? O amor desse personagem não tá na filha, ele não consegue reconhecer aquilo, muito menos na ex-mulher, mas está no pai, na memória do pai. Ele projetou no pai uma figura que ele tenta representar. Então ele tenta ninguém fale um ai do meu pai, né? E o pai não prestava nada, mas ele construiu de forma que faz sentido. Então, e que isso tem a ver com o legado, e tem a ver tem a ver com a própria dinastia que esse cara acredita estar levando adiante. Então, tanto que a ideia da Sandra não se casar com um cara errado, doía nele, porque tinha a ver, de repente tem um neto, de repente o neto pode ser, e aí agora que tem um filho, ele vai ser um filho de novo, na cabeça dele vai ser o Egídio II, na cabeça dele ele fala assim, opa, vai nascer o Egídio II e ele vai perpetuar a nossa história, e ele tem um pouco esse pensamento, assim, eu defendi dessa forma, porque eu acho que isso é rico também para o personagem. Isso dá uma mobilizada bem boa. E tem isso do machismo também dele, né? Sim, Porque lógico. o filho homem é Não, na cabeça dele é um homem agora. Agora é um homem. Você falou que as pessoas são muito carinhosas, né, com o seu trabalho, enfim, e você não tem rede social, né? Mas como é que tem, alguém xinga também, não? Ou separa, como é que é? Porque é um vilãozão que dá vontade, Não, né? mas, ó, é porque na vida real, todo mundo que tem rede social sabe comparar. Quem não tem, ainda assim conhece a vida real. Na vida real, os impulsos, eles são mais domados, né? A gente é mais civilizado no ao vivo do que virtualmente. Então, se eu tivesse virtualmente, talvez alguém poderia, inclusive, criticar o meu trabalho em função de não gostar do personagem, porque é legítimo e genuíno. Mas, pessoalmente, acaba que as pessoas... E ninguém mais confunde hoje em dia ator com personagem, né? Eu acho que muito em função também da própria tecnologia. Todo mundo tem um celular que pode brincar de fazer cena, a gente entende mais o faz de conta. E isso não é só aqui não, nos rincões mais longínquos das metrópoles também as pessoas têm acesso, consomem hoje tudo de uma forma diferente. Então, o que é muito gostoso, porque por um lado você tem, há 20, 30 anos atrás, eu teria medo das pessoas se desencantarem, porque todo mundo... E você vê que não, que a gente é contador de história mesmo. Se a gente voltar muito no tempo, na época que só se contava história em pé, na caverna, alguém deve ter dito, pô, quando todo mundo aprendeu a contar história, perdeu a graça. Mas não é assim, né? As boas histórias bem contadas, elas vão sempre interessar e envolver. E eu acho, e aí o que eu escuto mesmo assim no ao vivo são as pessoas dizem, ai, você tá péssimo, eu tô te odiando, parabéns, você tá horrível. Isso é bom.
isso que é bom. É. verdade. E a despedida dessa barba, como é que vai ser? Vai ser aos poucos. Não vou tirar de uma vez só, não, que eu vou virar um pinto molhado. Aí eu vou começar aos poucos. Eu vou começar o pente número 4. Ô, Vlad, esse personagem traz reflexões como homem mesmo? Ele é muito machista. Sim, sim, sim. Como é que... Acho que te ensina de alguma maneira, né? Sim, 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 sim. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim. Eu acho que todo personagem independente, ele tem muito que nos oferecer de aprendizado, assim. E um personagem que comete tantos erros, quanto mais erros, mais você, obviamente, repensa. E nesse aspecto machista, por exemplo, é muito... Outro dia teve uma cena, foi ao ar já, que a personagem Kika chega lá junto com o Bento e fala, olha, eu tô aqui representando a Dona Patroa e eu quero... A gente está aqui representando ela e a gente vai tentar chegar a um acordo aqui. Se você... A gente tem chance de fazer aqui tudo de forma consensual, mas se você preferir brigar na justiça, tudo bem, mas você escolhe. Tem a forma litigiosa e a forma consensual. E aí eu dizia assim, não, eu também prefiro a forma consensual. E eu peguei e botei um caco, eu falei, eu também prefiro a forma sensual. Quero dizer, consensual. Que é uma forma dele diminuir aquela mulher ali, lembrar ela de que ela é uma mulher, de que ela é passível de ser objetificada. E foi um caco que eu me permiti colocar, pensando muito naquelas figuras, pensa muito político é dessa forma, né? Ele vem uma mulher entrevistá-lo e imediatamente ele faz aquela mulher lembrar que ela é uma mulher, que ela pode estar sendo objetificada. E eu fiz questão de colocar isso porque isso é muito comum, isso é uma ferramenta E isso está no ar, ou seja, a gente está aprendendo com isso o tempo inteiro, a gente está pensando sobre isso, sobre formas de se relacionar que sejam espontâneas, no entanto que sejam respeitosas. E não existe uma regra, uma partitura clara que você vai assim. A gente vai entendendo coisas, até onde eu respeito, aonde é possível também a brincadeira, aonde a gente está perpetrando machismo, misoginia, racismo, preconceitos mil. Vladimir, você tá num... Como é que você define esse seu momento hoje como ator? Você é um cara que já vem há muitos anos, começou no teatro, sabe toda essa história, protagonista, fez muito humor e tal. E hoje a gente vê você, né, bombando no novela das 9, também no streaming mundialmente. Uhum. Como é que você vê isso? Tem muitos atores que não conseguem seguir, né? Você definiria como um dos melhores momentos da sua carreira? Olha, é um momento muito bom, muito bom. Especialmente por já ter feito muitas outras coisas. Então, acaba tendo um gosto realmente especial, porque a gente não atua, ou não deveria atuar, ou escolher a profissão, ou os personagens para se provar, ou para provar nada a ninguém, né? Para contar aquela história, isso é o ideal, né? Mas a gente também é movido por desejos nossos, internos, íntimos, e que eles podem passar para mim particularmente, eu sempre gostei da ideia de ser um ator mais plural possível. Então, eu me experimentei fazendo musical, comédia, drama, era um mocinho, e eu gosto de transitar, assim, porque eu fui um jovem que assistia e que depois passei também a exercitar, que ambicionava contar todas aquelas histórias, assim. Eu gostava de personagens mais díspares, assim. Eu não gostava sempre do mocinho. Às vezes era o mocinho, às vezes era o amigo engraçado do mocinho, às vezes era o vilão, às vezes era uma história que era cantada, às vezes era uma história dançada. A parte da dança eu fiquei devendo, na próxima encarnação eu venho. No musical deu para dançar, mas não deu para fazer um espetáculo de dança. E agora não dá mesmo. Mas assim, eu particularmente eu gosto, eu acho, de novo, assim, a gente tem uma visão, quando a gente começa na profissão, um pouco equivocada, de que o bom ator é o virtuoso. Você entra na escola de teatro, assim, a primeira coisa, o cara ele vai fazer uma cena, ele faz o bêbado. Aí no dia seguinte ele faz um policial durão. Aí aquele cara já fala, rapaz, ele faz um bêbado tão bem, no outro dia ele fez um negócio, a gente parece que conseguir, sabe, ele faz vozes, nossa, ele muda o corpo. Nossa, então esse virtuosismo como qualidade. O virtuosismo não é uma qualidade, o virtuosismo ele é uma ferramenta, ele é um trunfo a mais, é um talento a mais. Mas isso não faz do ator necessariamente melhor, mas ele tem aquelas ferramentas
que pode auxiliá-lo. Mas quando a gente começa na atuação, é assim, então, ser valorado por essa pluralidade não é necessariamente uma coisa a perseguir. Mas eu, internamente, gosto da ideia de gêneros diferentes, de exercitar gêneros diferentes. Então, é um drama, uma comédia, uma tragédia, sei lá. E aí tem variações mais sutis dentro de uma própria comédia, por exemplo. E eu gosto particularmente de frequentar. E aí, voltando, quando eu faço essa novela e ele é um vilão dentro desse universo, esse arquétipo, numa novela de 197 capítulos. Aí no streaming eu faço um personagem, sem querer dar spoiler, mas um personagem que também ele vai se revelando um personagem muito cruel, um vilão, no fim das contas, apesar de que lá não é tão claro essa definição no primeiro momento. E de forma distinta também, é claro que eu fico feliz com isso, particularmente, assim. Fico feliz com o meu trabalho e fico feliz com o fato de que a repercussão é boa também, né? Eu sempre falei isso desde muito novo, que a gente, se conseguir essa tríade, a gente está satisfeito e agradar ao público, à crítica e a nós mesmos, né? Então, assim, o grande público viu, as pessoas que têm opinião mais relevante para você viram, gostaram, aprovaram, e você também, porque qualquer uma dessas pode falhar. Você pode fazer um trabalho e já vive trabalho, não gostar tanto e ser bem boa repercussão, trabalho que eu gostei muito e não teve repercussão. Então, e esse momento que eu tive algumas experiências ao longo da minha trajetória, esse mais um momento que a crítica tem gostado, o público tem gostado e eu particularmente gosto também. Então, é um momento feliz, ele não é inédito, mas quando ele surge, ele é bem legal. Show de bola. Tá certo. Parabéns aí. Obrigado, gente. Parabéns.